O Bahia está no mercado, todo mundo sabe, correndo atrás de atletas, conseguindo algumas contratações, mas também alguns clubes e empresários estão sim oferecendo atletas ao tricolor, né? Um deles, por exemplo, o centroavante colombiano Falcão Garcia, de 37 anos, que nos anos 2008 e 2009 fez muito sucesso no River Plate da Argentina e depois foi para o Porto de Portugal e conseguiu, nestas equipes no geral, marcar 70 gols. Um boom dentro do futebol mundial. Negociado com o Atlético de Madrid, também brilhou em 2013, na sequência vendido ao Monaco e aí sofreu uma lesão que terminou tirando o atleta da Copa do Mundo de 2014. Aquela que foi um desastre para nós brasileiros. Entre 14 e 16, jogou emprestado por Manchester United e Chelsea, da Inglaterra. Não conseguiu brilhar na Premier League, marcando 5 gols, né, nessas duas equipes. Sem sucesso na Premier League, teve um histórico de lesões. O jogador saiu da prateleira número 1 do cenário mundial do futebol e recuperou parcialmente do Monaco, passou pelo Galatasaray da Turquia, desde 2021 está no Rayo Vallecano da Espanha. Só que nessa temporada, em 11 jogos, todos como reserva, o jogador marcou apenas um gol. E na realidade, a direção do Bahia, ela descartou qualquer possibilidade de contratar este atleta. Olha, o Bahia está realmente no mercado, tentando mais contratações. Bom, detalhe é que nós falamos inicialmente sobre o jogador Carlos Vinícius, em um dos nossos destaques aí, aqui no Papo de Craque, há poucos instantes. Carlos Vinícius, que é atacante do Fulham, lá da Inglaterra, brasileiro, evidentemente. E o outro jogador que o Bahia monitora nesse exato momento é o Caio Jorge, da Juventus da Itália, um número 9 que interessa, sim, ao Sport Clube Bahia. Inclusive, essa notícia vem não só do futebol do sul do país, da mídia do sul do país, mas também da mídia italiana. O jogador que foi revelado na base do Santos, iniciou a carreira profissional em 2018 e em 2020 se firmou como uma das principais peças da Vila Belmiro, fazendo 9 gols em 48 partidas. No ano seguinte foram 8 gols em 28 jogos e aí terminou sendo negociado por 3 milhões de euros, na época 19 milhões de reais, do Santos para a equipe da Juventus. No futebol italiano, o jogador ainda não conseguiu se firmar. Entre 21 e 22, fez 11 gols e 11 jogos, repetindo, e nenhum gol marcado com a camisa da Juve. E aí foi emprestado ao Frosinone, lá mesmo da Itália. E nesse momento, são 10 partidas e 1 gol e 1 assistência. Segundo informações, o jogador, ele está querendo retornar ao futebol brasileiro. Aliás, o Caio Jorge, que ele foi destaque não só no Santos, mas na Seleção Brasileira Sub-15, como goleador do Sul-Americano de 2017, e em 2019 foi artilheiro do Brasil no Sub-17, o Mundial Sub-17, naquela oportunidade. Então tá aí, é mais um jogador que o Bahia monitora, porque o torcedor tricolor que reclamou tanto ano passado de não ter um centroavante, só na realidade o Everaldo, e o Everaldo mesmo fazendo 20 gols na temporada, que é um índice aceitável no mínimo. O torcedor pega muito no pé do atleta. O Bahia, que entendeu o Grupo City ter falhado em não ter contratado, principalmente na última janela, um atacante, um centroavante, uma referência, o Bahia corre atrás sim desse atleta, Então, tá aí, eu soube a boca pequena que não existe, digamos assim, uma proibição do Cavani vir para o Bahia,
porque se fala nisso, mas inicialmente o Bahia não teria interesse, mas não está descartado a vinda do Cavani. Cavani que realmente essa última temporada marcou um gol apenas em 10 meses, e aquele gol contra a equipe do Palmeiras, né? Em uma das disputas já das fases de mata-mata da Copa Libertadores de América. Então, esta é a situação exatamente de um atacante referência. Eu posso afirmar para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, que realmente será contratado. Bom, outro jogador que está na mira do tricolor. Trata-se do Matias Vinha, de 26 anos, lateral esquerdo. Jogador que está sendo disputado pela equipe do Flamengo, Palmeiras e Corinthians. E segundo o Wilton, exatamente de um atacante referência, eu posso afirmar para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, que realmente será contratado. Bom, outro jogador que está na mira do tricolor. Trata-se do Matias Vinha, de 26 anos, lateral esquerdo. Jogador que está sendo disputado pela equipe do Flamengo, Palmeiras e Corinthians. E segundo o Il Tempo, um portal italiano, o Bahia entra na parada. O jogador pertence à Roma, hoje está emprestado ao Sassuolo, também lá da Itália. E o Flamengo fez uma proposta de 7 milhões de euros à Roma e não foi aceita, o que dá mais ou menos 37 milhões de reais. O time romano, ele quer 10 milhões de euros, o que dá 53 milhões de reais. Em 2021, o atleta foi destaque na equipe do Palmeiras e o time da senhora Leila vendeu a Roma por 13 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Então tá aí, mais um jogador que o Bahia disputa, porque se sabe que o Matheus Bahia deve ser negociado, o Camilo Cândido já foi embora, já foi pro futebol do México, e o Bahia tem aí hoje os laterais Rian, o Caio Roque, lateral esquerdo, são os dois laterais. E, como eu disse, o Matheus Bahia deve ser negociado. E o Chaves é uma incógnita. Tá bem lá no Equador, tá emprestado ao Independente Del Valle, mas não se sabe se na realidade o atleta vai voltar ou não para o CT Evaristo de Macedo. De qualquer forma, vamos ficar sim na expectativa sobre essa situação do lateral esquerdo Chaves, o equatoriano, que não deu certo no Bahia, pelo menos no ano passado, foi a maior contratação. O Bahia desembolsou, o Grupo City, cerca de 18 milhões para ter esse atleta no tricolor. Gregory, olha aí, nova situação do Gregory. O Gregory, a informação que eu obtive é que o Bahia nem pensar por 4 milhões de euros. A negociação não chegou a nem ser feita, o jogador foi oferecido, mas o time do Inter Miami só quer os 4 milhões de euros. E o Bahia, pelo que a gente sabe, a proposta é antiga do ano passado, de abril do ano passado, antes do jogador se contundir, 2 milhões e meio de dólares. Aliás, eu falei em euros, quem ouviu euros, corrijo, dólares, O time do Inter Miami quer 4 milhões de dólares e o Bahia só chega a 2 milhões e meio de dólares. Acho que se chegar a 3, talvez haja realmente uma negociação. Sobre Maurício, o presidente do Internacional disse que não vai vender o jogador. Então, a partir desse momento, eu acho que não vai ter negociação com o jogador Maurício. Mas a gente sabe que pode ter alguma reviravolta aí, de repente ele aparecer no CT Evaristo de Macedo. E Figueirinha, a proposta está na mesa, pelo que a gente está informado. O Bahia está dando exatamente 1,5 milhão de euros. Aliás, ontem eu falei errado, de forma errada, corrigindo. 8 milhões de reais, 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais. O Bahia tem a proposta, ou seja, batendo ali o dinheiro todo, e o time do São Paulo disse que nessas condições não tem como contratar o atleta. Ferreirinha, da equipe do Grêmio,
Expliquei ontem, mais uma vez explicar para você, torcedor. O Bahia tenta os 35% do atleta, do Grêmio, que tem 35% do atleta, os outros 55% é do próprio Ferreirinha e seu staff, e 10% do Dourados, que é o clube formador do jogador. Então tá aí, ficaremos sim na expectativa o que pode acontecer no que diz respeito a essa negociação entre Bahia e a equipe do Grêmio sobre Ferreirinha. Time Sub-20 treinando hoje para exatamente a estreia amanhã na Copa São Paulo contra o Joinville. É isso aí do Tricolor. Voltando aqui rapidamente para dizer para você, torcedor do Bahia, que a informação que nós temos é que tanto o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, jogadores já contratados pelo Esporte Clube Bahia, eles estão fazendo já os exames médicos para que possam assinar os seus contratos com o Tricolor e serem anunciados pela equipe do Bahia, né? O contrato do Jean Lucas, jogador que foi contratado por 4,5 milhões de euros junto ao Santos Futebol Clube, será de 3 anos. E o do Everton Ribeiro, jogador que veio no 0800, no que diz respeito a pagamento a clube, ou seja, terminou um contrato com o Flamengo, o Bahia irá desembolsar apenas os salários, que segundo informações é acima de R$1 milhão, e um contrato de 2 anos com o atleta. Ou seja, a qualquer momento, esses dois jogadores deverão ser anunciados como os 2 primeiros reforços do Tricolor para o ano de 2024. Agora sim, foi.